Depois que eu terminei a minha remoção de tecido cariado, que eu já finalizei o meu preparo, o que eu vou ter que fazer? Avaliar o remanescente. Então, lembra lá, ó, contorno, remoção de dentina cariada, né, removi a causa e agora eu vou avaliar o meu remanescente. A avaliação do remanescente dental, a gente vai levar duas coisas em consideração. Se eu tenho volume suficiente para o material restaurador ter espessura para que ele possa resistir ao impacto mastigatório, então essa é a forma de resistência do material restaurador. E se o esmalte e a dentina, o remanescente dental propriamente dito, que sobrou, tem condições de receber essa restauração e resistir a esse impacto mastigatório. Então, o material tem que resistir e o remanescente tem que resistir. Ambos têm que conseguir resistir. Então, o material, para ele poder resistir, a gente tem que ter a espessura adequada. Se a gente estiver restaurando com resina composta, que é o que a gente vai fazer aqui, nós precisamos ter entre 1,5 e 2 milímetros de espessura de resina composta para que ela possa resistir ao impacto mastigatório. Certo? Esse é o cuidado. Se a gente tem uma cavidade que é muito rasa, muitas vezes a gente tem que aprofundar ela um pouco, sob pena de colocar o material ali e o material fraturar. Tá? Talvez isso seja aquele que o dentista falou, que aprofunda um pouco para a restauração ficar, porque se tu faz ela muito fininha, o impacto mastigatório fratura a resina. Bom, isso em relação ao material restaurador. Se nós estivermos restaurando com cerâmica, nós conseguimos às vezes, uma cerâmica de zircônia com 0,7, 0,8 milímetros, você já consegue ter resistência ao impacto mastigatório. Então, a resistência, a forma de resistência do material restaurador vai depender do material que a gente está utilizando. Na resina composta, precisa ter um pouquinho mais de espessura. Tá? Agora, para a gente encerrar a aula de hoje, pessoal, eu quero falar da forma de resistência do remanescente dental. Então, eu quero que vocês respirem fundo aí e vamos fazer uma última reflexão a respeito desse assunto. Tá? Então, olha lá. Eu tenho aqui uma MOD de amálgama. Tá? O que acontece com essa MOD de amálgama? Ela está substituindo um dente molar aqui nessa foto. Um molar rígido, para ele fraturar, precisa de uma força de 300 kg força. Tá? É um peso de 300 kg aplicando força em cima de um molar, de um primeiro molar, para que frature esse molar. A mastigação gera, né, uma força que varia de 80 a 110 kg força. Essa é a potência da mastigação. Tem gente que tem uma potência maior, né, que tem a musculatura da mastigação potente, outros têm uma musculatura menos potente, outras pessoas são maiores, a constituição física toda é maior, né, os braquicefálicos também têm uma potência mastigatória maior, tem gente que é audólico facial, de estrutura menor, então tem menos potência. Então essa potência varia de pessoa para pessoa. Mas veja bem, se um dente rígido, um molar rígido, se ele precisa de 300 kg força para fraturar e a mastigação gera de 80 a 110, isso significa que o molar não vai fraturar durante a função. Ele tem potência suficiente para suportar. Agora, quando a gente faz um preparo MOD, essa resistência cai para 50 kg força. O que significa isso? Que um molar com um preparo MOD, se a gente não fizer nada por ele, ele vai fraturar durante a função. O dente fica fragilizado. Então, quando a gente vê um preparo MOD que tem essa perda de resistência, com uma restauração de amálgama que não une o que sobrou dos remanescentes, as cúspides remanescentes após o preparo cavitário, é como se o dente continuasse com a mesma resistência que ele tinha antes da restauração. Então, notem o que acontece. Aplica a força e no dente rígido, essa força tenta jogar essa cúspide para vestibular e essa cúspide puxa todo o dente junto. Então, o dente funciona como um bloco único.
absorvendo e distribuindo essa força adequadamente. Como a gente não tem, nesse dente tem a MOD e o amálgama, não está unindo esse dente novamente, essa cúspide vai fazer uma flexão sozinha, independente do resto do dente. E essa flexão vai gerar uma trinca na base da cúspide. E muitas vezes essa é uma trinca parcial, né? É uma pequena trinca, e aí de novo vem uma outra força, depois uma pequena trinca, e outra pequena trinca, até que vem um dia que o cara está comendo pão e o dente fratura. Aí ele chega no consultório e diz assim, doutor, eu estava comendo pão e ele quebrou. Porque dente só quebra com pão e sopa, né? A maioria dos dentes lá no consultório sopa, é um horror. O cara vai comer sopa e quebra o dente, tá? Pão. Tem uns que dizem assim, doutor, eu cortei a casca do pão para não ser duro, assim, e mesmo assim o meu dente quebrou, né? Então, o que está acontecendo nessa situação? Está acontecendo isso aqui, ó. Sanduíche de pedra, que eu estava comendo sanduíche, eu falei sanduíche de pedra, né? Sanduíche de pedra, tá? Mas por que isso acontece? Por que muitas vezes é comendo pão mesmo? Porque o cara estava comendo lá amendoim e trincou, outro amendoim e trincou, outro amendoim e trincou. Aí tinha assim, ó, meio milímetro ali, né? Uma casquinha de ovo de esmalte ali. Aí o cara foi comer o pão e quebrou. Mas é claro que ele ficou comendo aquele monte de coisa antes que foi fraturando. Só que isso só aconteceu porque essa cúspide estava sofrendo essa deflexão em função da força, sem contar com a resistência do remanescente de todo o resto do dente, porque tinha uma restauração de amálgama ali. Então, eu, quando vejo uma restauração de amálgama e MOD na boca de alguém, eu penso assim, quando que esse dente vai fraturar? Porque uma hora ele vai fraturar. Está condenado à fratura. Porque ele não tem resistência, a resistência que sobrou numa MOD é muito menor do que a necessária para suportar o impacto mastigatório. Quando a gente faz uma restauração de resina, o que acontece? A resina se une àquela parede cavitária através do procedimento adesivo e se une através daquela parede cavitária também. E a gente recém viu que essas paredes cavitárias estão rígidas, e a gente tem uma força adesiva que ela é a mesma força adesiva que une o esmalte na dentina, 50 megapascal de resistência. Então, o que isso significa? Que se eu tenho uma restauração, que eu limpei ela adequadamente nas paredes circundantes, que eu fiz um protocolo adesivo correto. Vocês estão tendo adesão lá em sistemas adesivos lá com o professor Portela no materiais dentários, não estão? Estão ou não estão? Ah, vamos ter. Então tá, vocês vão ter com ele e vão ter comigo também. Então, quando a gente entende e faz um protocolo correto, a gente consegue ter uma adesão que devolve para o dente a mesma resistência estrutural que ele tinha de antes da perda dental. Por quê? Porque se a força incidir aqui, essa cúspide vai tentar sofrer deflexão, só que daí ela vai puxar a restauração que está unida com ela da mesma forma que o dente rígido está unido. Então, isso aqui vai puxar o resto, a restauração que vai puxar o resto do dente, e o dente volta a funcionar como um bloco único. Então, a gente consegue devolver a resistência perdida do dente para valores muito acima do que precisa para suportar o impacto mastigatório, porque a gente consegue devolver para o dente uma estrutura que imita a estrutura original da estrutura dental, graças a essas resistências adesivas de altos valores que a gente consegue fazendo preparo cavitário correto e protocolo adesivo correto. Tá? Então, MOD tem que ser restaurado de resina. Tem uma MOD de amálgama, a gente indica a substituição por motivos estruturais. Tá? Me fiz entender, pessoal? Então, quando eu terminei o meu preparo cavitário,
A possibilidade de fratura na retirada do amálgama, olha, acho que não. Fratura do dente, não. O que tem é o seguinte, ó, vamos imaginar essa aqui, ó, Julia, ó. Olha essa imagem aí. Imagina que isso era uma MLD de amálgama. Tu tirou o amálgama, tá? O que sobrou? Sobrou isso aí. Ó, sobrou isso aí. Aqui, quando tu vai ali, ó, porque o amálgama tá aqui, tu faz uma canaleta nesse sentido, faz uma canaleta nesse sentido, sentido vestíbulo distal, mésio, né? Mésio distal, vestíbulo lingual, e aí tu desloca o amálgama da parede. Comigo nunca aconteceu de estar removendo um amálgama e o dente fraturar. Tá? Então, olha lá. A gente removeu essa fratura aqui. Desculpa, a gente removeu essa restauração. Sobrou isso aqui. A gente vai ter que fazer uma análise de estrutura. Aqui estão os itens, ó, que a gente leva em consideração no momento da análise do remanescente dental. Quando a gente tem todos esses itens aqui, o dente tem condições de ser restaurado diretamente. Quando está faltando algum desses itens, a gente tem uma fragilização do remanescente dental. Então, vamos ver ali, ó, distância intercuspídea, vamos marcar ali. Ó, aqui está a ponta da cúspide, aqui está a ponta da outra cúspide. Essa distância aqui é a distância intercuspídea. Se a gente dividir ela em terços, ó, a gente vai perceber que a cavidade tem menos do que 1/3 da distância intercuspídea. Isso significa que o remanescente dental tem resistência suficiente para que a gente mantenha o contorno do jeito que está. Aí depois a gente vai pegar um outro equipamento que vocês têm aí, que chama espessímetro, e ele vem aqui, ó, e tem uma alça que vai lá e encosta lá, ó. E aí a gente mede o volume da base da cúspide. Esse volume da base da cúspide tem que ter entre 2 e 13 milímetros no mínimo para a gente manter tudo como está. A gente tem que ter uma profundidade cavitária que seja menor do que o tamanho da cúspide. Se a gente tem uma cúspide lá na da gengival até a ponta da cúspide, né, maior do que a cavidade, tudo bem. Agora, se a cavidade é muito profunda, né, e deixa um braço de alavanca muito grande, como a gente tem nessa imagem aqui, ó, uma cavidade muito profunda com um braço de alavanca muito grande. Então, isso faz com que a força gerada de deflexão gera uma concentração de tensão muito grande na base dessa cúspide. Tá? E a gente tem que ter também, ó, vertentes íntegras. Olha aqui, ó, da ponta da cúspide até o sulco, que separa uma face da outra, a face vestibular da palatina, ó, nessa vertente aqui a gente perdeu mais de 2/3 da vertente triturante interna. Então, se a gente aplicar esses conceitos aqui para essa cúspide aqui, essa e essa, ó, a gente tem que essas cúspides estão bem. Agora, essa daqui, tá ali a cúspide inteira, mas ela tem menos de 1/3 da distância intercuspídea. A gente tem aqui a base da cúspide com menos de 3 milímetros, tá? Ela tem, não tem a crista marginal unindo ela com a sua cúspide vestibular correspondente. Então, ela tem vários problemas. Ó, aqui deu problema, aqui deu problema, aqui deu problema. Essa aqui é uma região frágil do nosso preparo cavitário. Então, a gente reduz a cúspide, a gente modifica o contorno. Ó. Antes, o contorno vinha aqui, descia lá, né? Agora a gente vem um contorno aqui, olha lá, ó. Criamos uma parede gengival lá, reduzimos 2 milímetros na altura dessa cúspide para recobrir ela com o material restaurador. Para evitar que a gente tenha esse efeito que a gente descreveu aqui lá naquela cúspide. Me fiz entender aqui, pessoal? Análise do remanescente, ó. Bom,